Honduras 1-0. El Salvador 3-0. El Salvador 3-2. Esses foram os placares de 3 jogos de futebol disputados em 1969. 4 dias depois do último gol, um exército inteiro estava bombardeando aeroportos do país vizinho, cidades em chamas. E sim, isso tem a ver com o futebol. Esse é um dos episódios mais curiosos da história do esporte e também um dos mais mal contados, porque aqui tem um plot twist. O futebol não foi bem o motivo dessa guerra, foi só o estopim. E entender a diferença entre os dois é exatamente o tipo de coisa que cai em prova. Fica comigo até o final para entender o que foi a Guerra do Futebol. Mas antes, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda a gente a trazer vídeos novos toda semana para ajudar você nos estudos. E se quiser se aprofundar ainda mais, confira o nosso site. O link está na descrição. Contextualização rápida. Antes de mais nada, El Salvador e Honduras são 2 países vizinhos na América Central. E, embora Honduras tenha mais de 5 vezes a área de El Salvador, em 1969, El Salvador tinha quase 40% mais gente vivendo num território muito menor. Faça as contas. Em El Salvador, havia pouca terra, muita gente e a maior parte dessa terra concentrada nas mãos de poucas famílias ricas. Resultado? Centenas de milhares de salvadorenhos pegaram suas coisas e foram morar do outro lado da fronteira, em Honduras, para trabalhar na lavoura e tentar uma vida melhor. Só que a migração em massa, terra disputada e desigualdade formam uma combinação clássica para gerar tensão entre povos vizinhos. E é exatamente esse caldo que já estava fervendo muito antes de qualquer bola rolar. Os 3 jogos. Agora sim, vamos para o futebol. Em junho de 1969, El Salvador e Honduras se enfrentaram nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. E essa eliminatória ia ser em 3 jogos. Ida, volta e, se precisasse, um terceiro jogo decisivo em campo neutro. Jogo 1. Em Tegucigalpa, capital de Honduras. A torcida local atacou o hotel da seleção salvadorenha na noite anterior à partida, jogando pedras e fogos de artifício para ninguém dormir. No dia seguinte, Honduras venceu por 1-0 e parte da torcida salvadorenha colocou fogo no estádio de frustração. Jogo 2, agora em San Salvador. A vingança. Torcedores salvadorenhos cercaram o hotel da delegação hondurenha. Na hora do hino de Honduras, hastearam um trapo sujo no lugar da bandeira do país. El Salvador venceu por 3-0 e, nos dias seguintes, milhares de salvadorenhos que viviam em Honduras relataram perseguição e violência. E, como se 2 jogos já não tivessem causado confusão suficiente entre os 2 países, ainda teve um terceiro, o desempate, na cidade do México, em campo neutro. El Salvador venceu de virada por 3-2 na prorrogação. No mesmo dia, El Salvador cortou relações diplomáticas com Honduras. Da torcida para a guerra. Só que esfriar relações diplomáticas foi só o começo. Nos dias seguintes ao terceiro jogo, milhares de salvadorenhos que moravam em Honduras fugiram. Alguns expulsos à força, outros por medo de represálias. El Salvador acusou o governo hondurenho de não fazer nada para proteger seus imigrantes. A imprensa dos 2 lados jogou muita lenha na fogueira. Jornais inflando boatos, rádios espalhando histórias de violência, tanto verdadeiras quanto inventadas. E isso alimentou o clima de ódio nacional dos 2 lados da fronteira. Começaram escaramuças na fronteira. Soldados dos 2 países trocando tiros em pontos isolados. E aí, no dia 14 de julho de 1969, menos de 3 semanas depois do último gol, El Salvador lançou um ataque aéreo contra Honduras, usando aviões civis convertidos às pressas em bombardeiros e invadiu o território hondurenho por terra. A Guerra das 100 Horas. E foi por isso que esse conflito ficou conhecido por 2 nomes: a Guerra do Futebol, porque o estopim foram os jogos, e a Guerra das 100 Horas, porque foi esse, literalmente, o tempo que durou o combate.
A Organização dos Estados Americanos entrou em ação rapidamente e negociou um cessar-fogo, que entrou em vigor no dia 20 de julho. As tropas salvadorenhas começaram a se retirar do território hondurenho no início de agosto. Isso parece rápido, né? Mas o estrago foi gigante. As estimativas variam, mas falamos de algo entre 2.000 e 6.000 mortos, a maioria civis, e cerca de 300.000 pessoas deslocadas de suas casas. A maioria salvadorenhos que viviam em Honduras e tiveram que fugir de um país para o outro, muitas vezes sem ter para onde ir. O que aconteceu depois? E o futebol, nessa história toda, ainda reservava uma ironia. No ano seguinte, em 1970, El Salvador disputou sua primeira Copa do Mundo da história, bem no México, onde tinha vencido o jogo decisivo. Resultado: 3 jogos, 3 derrotas, 9 gols sofridos e nenhum gol marcado, eliminada na primeira fase. Mas o impacto mais sério não foi no campo. As relações entre El Salvador e Honduras ficaram travadas por anos. A fronteira comum só foi oficialmente definida décadas depois, em 1992, com a ajuda da Corte Internacional de Justiça. E, para El Salvador, especialistas apontam essa guerra como um dos fatores que ajudaram a empurrar o país para uma guerra civil brutal, que começaria cerca de 10 anos depois. A virada, o que realmente causou a guerra. E é aqui que está o plot twist que eu prometi no início. Pesquisadores e historiadores são bem claros sobre isso. O futebol não causou essa guerra. Ele só acendeu um pavio que já estava montado, olha, há anos. A causa real estava em 3 coisas que a gente já comentou no começo do vídeo. Terra concentrada nas mãos de poucos, em El Salvador. Centenas de milhares de imigrantes salvadorenhos vivendo em Honduras. E em 1962, Honduras aprovou uma reforma agrária que, na prática, tirava terras de muitos imigrantes e as redistribuía só para hondurenhos nativos. Isso expulsou milhares de famílias salvadorenhas, gerando um fluxo de refugiados enorme, bem antes de qualquer jogo. Ou seja, a tensão entre os 2 países já era real, profunda e estrutural. O futebol só deu um rosto, uma data e um vilão para um conflito que, no fundo, era sobre terra, migração e desigualdade. Temas que, aliás, continuam aparecendo em quase toda a guerra e crise migratória do mundo até hoje. Então, da próxima vez que você ouvir a expressão Guerra do Futebol, já sabe. O nome é ótimo para manchete, mas a história real é muito mais sobre gente disputando terra e sobrevivência do que sobre 90 minutos de jogo. E esse tipo de raciocínio, separar o estopim da causa real de um conflito, é exatamente o que cai em questões de história e geografia na maioria das provas. Se esse vídeo te ajudou a entender essa história de um jeito diferente, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu e já se inscreve no canal, porque toda semana tem história, curiosidade e conteúdo para você arrasar na prova. Te vejo no próximo vídeo, hein?